O 3 Atlas está prestes a passar perto e uma frota de rovers e orbitadores equipados com câmaras aguarda ansiosamente para captar imagens. Algo de verdadeiramente extraordinário ocorreu a 3 de outubro de 2025, quando o enigmático objeto interestelar 3 Atlas se aproximou ao máximo de Marte, a apenas 18 milhões de milhas de distância. Mas o que torna esta narrativa completamente alucinante é o seguinte. Poucas horas após este voo histórico, o sítio web da NASA ficou completamente inacessível. Não se tratou de uma falha técnica nem de manutenção planeada, mas de um encerramento total do governo que calou a Agência Espacial Americana precisamente no instante em que ansiávamos por explicações. A questão mais crucial é se trata de algo tecnológico ou meramente natural. Esperamos descobrir mais nos próximos dias. Ainda mais chocante, astrônomos amadores já tinham descarregado imagens brutas dos rovers de Marte da NASA, revelando uma mancha tênue exatamente no local onde o 3 Atlas deveria estar. O momento parece quase demasiado conveniente, sobretudo considerando que não se trata de qualquer pedaço de rocha espacial. É um objeto que tem desafiado todas as leis da física que julgávamos compreender. Brilha num verde intenso quando não deveria, está repleto de metais inexplicáveis e segue uma trajetória tão reta que parece deliberada. Há assinaturas químicas invulgares, produzindo muito mais níquel do que ferro, e os cientistas ainda não entendem o porquê. O que a NASA não quer que vejamos pode alterar tudo o que sabemos sobre o nosso lugar no universo. Se adora mistérios espaciais que questionam o que pensávamos saber, subscreva o canal porque vamos mergulhar fundo em histórias que os mídia convencionais ignoram. Deixe-me descrever-lhe quão bizarra é realmente toda esta situação. O 3 Atlas, assim chamado pelos cientistas para este visitante de outro sistema estelar, fez a sua aproximação máxima a Marte a 3 de outubro. Esta devia ser a oportunidade ideal da humanidade para obter imagens e dados detalhados sobre o que pode ser o objeto mais peculiar alguma vez detectado no nosso sistema solar. Vários orbitadores de Marte estavam perfeitamente posicionados. O Mars Reconnaissance Orbiter da NASA com a sua câmara de alta resolução, o Mars Express da Agência Espacial Europeia e o ExoMars Trace Gas Orbiter. Estas naves espaciais alinhavam-se como lugares na primeira fila para o evento cósmico da década. Mas então algo sem precedentes ocorreu. Logo quando os dados deviam começar a chegar, o sítio oficial da NASA exibiu uma declaração oficial. Devido à interrupção no financiamento federal, a NASA não atualiza este sítio web. 15.000 funcionários da NASA foram enviados para casa sem remuneração. A agência que levou humanos à Lua e explora os confins mais remotos do espaço calou-se de repente no momento mais decisivo. É aqui que a coisa se torna realmente intrigante. Enquanto os canais oficiais da NASA escureciam, os cientistas cidadãos não ficaram de braços cruzados. Um astrofotógrafo chamado Simeon Semiouse decidiu agir por conta própria. Acedeu a imagens brutas públicas do rover Perseverance em Marte e começou a empilhar várias exposições. O que descobriu foi de cair o queixo. Uma mancha de luz fraca no céu marciano, situada precisamente onde o 3 Atlas era previsto aparecer. Reflita no timing incrível. Temos um objeto que tem deixado os cientistas perplexos há meses, a aproximar-se de outro planeta no nosso sistema solar. E a Agência Espacial Americana, a organização com a tecnologia espacial mais avançada do planeta, de repente não nos consegue dizer o que está a ver. É como se o melhor detetive do mundo se calasse mesmo quando está prestes a desvendar o maior enigma do século. Mas falemos do porquê de o 3 Atlas ser tão absolutamente desconcertante desde o início. Este objeto difere radicalmente do lixo espacial convencional. Quando os astrônomos o avistaram pela primeira vez em julho, pensaram que o tinham identificado. Apenas mais um cometa interestelar como os que já conhecíamos. Contudo, esta avaliação inicial revelou-se profundamente errada. Primeiro, há o problema do tamanho. Estimativas iniciais indicavam que o 3 Atlas poderia ter cerca de 400 pés de comprimento, já imenso para padrões interestelares. Mas com mais dados a chegarem, os cientistas perceberam que o subestimaram de forma dramática. Agora, estamos a falar de um objeto que pode ultrapassar os 3 quilômetros de comprimento. Para contextualizar, isso é maior do que a maioria das montanhas.
Não é só grande, é verdadeiramente colossal em comparação com visitantes interestelares anteriores. O Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado que detectamos, media talvez 2,000 pés. O Borisov, o segundo, era ainda menor. Mas o 3I Atlas pode ser potencialmente 1000 vezes mais massivo do que ambos juntos. O astrofísico de Harvard A.V. Loeb tem alertado para isso, sublinhando que, estatisticamente, devíamos ter encontrado dezenas de objetos menores antes de topar com algo desta escala monumental. O facto de não o termos feito indica que algo de muito invulgar está a acontecer. Depois há a composição química que deixa os cientistas de cabeça perdida. Quando o 3I Atlas começou a brilhar num verde intenso nas imagens telescópicas, os astrônomos no início não se alarmaram. Os cometas ficam verdes com frequência quando as moléculas de carbono nas suas camadas externas são atingidas pela radiação ultravioleta do Sol. Trata-se de um processo bem conhecido que envolve carbono diatômico. Essencialmente, dois átomos de carbono unidos. Mas eis o grande enigma. O 3I Atlas não possui carbono diatômico algum. Todos os principais telescópios que o observaram confirmaram isso. Não há C2 presente. Então, por que razão está a brilhar em verde? De acordo com o que sabemos atualmente da física e da química, isso não deveria ser viável. O que o 3I Atlas tem em abundância é dióxido de carbono, em quantidades muito superiores às de um cometa comum. A maioria dos cometas é composta principalmente por gelo de água com alguma CO2 misturada. Mas o 3I Atlas é o inverso total. Está repleto de CO2 e tem pouquíssimo vapor de água. É como descobrir um automóvel que funciona com sumo de laranja em vez de gasolina. Tecnicamente possível, mas totalmente ao contrário do que se esperaria. E depois há o teor de metais que deixa toda a gente completamente perplexa. O 3I Atlas está a expelir níquel para o espaço. Em grandes quantidades. Os cometas contêm metais, sim, mas só os libertam quando se aproximam perigosamente do Sol, onde as temperaturas são elevadas o suficiente para vaporizar o metal. O 3I Atlas já estava a soltar níquel quando ainda se encontrava bem longe, entre Marte e Júpiter, onde não faz calor suficiente para isso ocorrer de forma natural. A.V. Loeb salientou algo que torna isto ainda mais fascinante. Os motores de foguetes são geralmente feitos de ligas ricas em níquel e, ao queimar, produzem exaustão de níquel e CO2, precisamente o que observamos no 3I Atlas. Loeb não afirma que são definitivamente alienígenas, mas levanta as questões difíceis que outros cientistas parecem evitar. Os padrões de movimento do 3I Atlas são igualmente estonteantes. Desde que foi detectado em maio, este objeto manteve uma trajetória quase perfeitamente reta. Isso pode não parecer estranho até se compreender como os cometas reais se comportam. À medida que os cometas se aquecem ao aproximar-se do Sol, libertam gás que funciona como pequenos propulsores, empurrando-os constantemente no espaço. Chama-se aceleração não gravitacional e é totalmente normal. Borisov, o mais convencional dos nossos visitantes interestelares, desviava-se mais de 300 pés por dia em média. O cometa Hale-Bopp, um dos maiores do nosso sistema solar, deslocava-se cerca de 30 pés por dia. Mas o 3I Atlas varia apenas cerca de 5 pés por dia. Incrivelmente estável para algo que deveria ser agitado por jatos de gás massivos. Move-se com tanta precisão que quase parece deliberado, como se algo estivesse a corrigir ativamente o rumo em vez de apenas vaguear pelo espaço. Agora, é aqui que as coisas ficam absolutamente loucas. Alguns investigadores ligaram o 3I Atlas a um dos maiores mistérios da história da radioastronomia, o sinal WOW. Em 1977, astrônomos da Universidade do Estado de Ohio detectaram um sinal de rádio extremamente potente que durou exatamente 72 segundos. Foi tão chocante que o cientista que analisou os dados escreveu apenas WOW no registro impresso. Este sinal era emitido na linha do hidrogênio a 1420 MHz, considerada a frequência universal que qualquer civilização avançada usaria para comunicar pela galáxia. O sinal exigia quantidades imensas de energia para atravessar o espaço interestelar. O tipo de potência que se obteria se pudéssemos captar a energia de uma estrela. Eis a coincidência incrível.
Os astrônomos rastrearam a trajetória do 3I Atlas para trás no espaço e parece ter vindo da mesma direção geral do sinal UAU, da constelação de Sagitário. Em 1977, quando o sinal foi captado, o 3I Atlas estaria na borda exterior do nosso sistema solar, bem além da órbita de Plutão. Será que este objeto anunciou a sua chegada há quase 50 anos? Parece ficção científica, mas o alinhamento matemático é inegável. Enquanto isso, na Terra, o encerramento do governo continua a limitar as comunicações públicas da NASA. Mais de 3.000 funcionários ainda trabalham em projetos essenciais, principalmente no programa Artemis para a Lua, mas as missões científicas e as comunicações públicas estão totalmente paralisadas. A Agência Espacial Europeia tem sido mais aberta, confirmando que as suas sondas em órbita de Marte observaram com sucesso o 3I Atlas durante a sua aproximação mais próxima, embora ainda não tenham divulgado quaisquer resultados detalhados. O que torna esta situação ainda mais suspeita é o momento. A administração Trump propôs cortes massivos ao orçamento de ciência da NASA. Quase uma redução de 50% no financiamento para a investigação científica. Alguns legisladores avisam que estes cortes poderiam danificar permanentemente a capacidade dos Estados Unidos para realizar descobertas de topo mundial na ciência espacial. As 20 missões robóticas atualmente em operação por todo o sistema solar poderiam ser encerradas. O encerramento definitivo da NASA, que significa mais de 12 mil milhões de investimento dos contribuintes. Será que esta paralisação é mesmo por causa de desentendimentos orçamentais? Ou há algo relacionado com o 3I Atlas que certas entidades não querem que o público descubra? A Agência Espacial Europeia surge como a nossa maior esperança para obter respostas autênticas. As sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA estavam na posição ideal para registrar imagens de alta resolução e dados espectroscópicos no momento do sobrevoo. Em novembro, a sonda Júpiter ICMO 11 Explorer da ESA terá outra oportunidade de examinar o 3I Atlas enquanto prossegue a caminho do Sol. Mas o que é verdadeiramente intrigante é isto: o 3I Atlas dirige-se agora para o lado oposto do Sol em relação à Terra. Nos próximos meses, não teremos qualquer visão direta deste corpo. Se for apenas um cometa natural, vai reaparecer do outro lado, obedecendo às leis físicas previsíveis. Mas se for outra coisa, algo capaz de alterar o percurso, poderemos encontrá-lo num local totalmente inesperado. A comunidade científica continua profundamente dividida. Os astrônomos convencionais afirmam que o 3I Atlas é simplesmente um cometa invulgar, mas natural, oriundo de outro sistema estelar. Defendem que estamos perante fenômenos raros, mas explicáveis, que ainda não compreendemos por completo. Jonathan M. Sedal, do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, declarou que as ideias de origem artificial são ridicularizadas por especialistas reais em cometas. Contudo, Aveilo e a sua equipe em Harvard persistem em colocar questões perturbadoras da improbabilidade estatística de detectarmos um objeto tão massivo como o nosso terceiro visitante interestelar. A composição química inexplicável, a trajetória impossivelmente estável, a ligação ao sinal W. Cada elemento pode ter uma justificação natural. Mas ao juntá-los todos, o cenário torna-se cada vez mais difícil de esclarecer com a ciência tradicional. O que estamos a presenciar pode ser o momento mais decisivo da história da humanidade, o primeiro contato com tecnologia de outra civilização. Ou talvez um fenômeno natural espantoso que vai transformar a nossa visão do universo. De qualquer forma, o povo americano merece respostas, não o silêncio governamental num instante tão decisivo. A verdade sobre o 3I Atlas está lá fora, a 18 milhões de milhas de Marte a rumar ao Sol. Se conseguiremos essas respostas depende de as instituições científicas superarem as interferências políticas e cumprirem o seu propósito original, de explorar o desconhecido e partilhar as descobertas com o mundo. O que achas que se passa realmente com o 3I Atlas? Será este o cometa mais estranho alguma vez descoberto? Ou estaremos perante algo muito mais extraordinário? Deixa um comentário aqui embaixo com as tuas ideias. Dá um like se esta história te deixou de queixo caído e certifica-te de que estás inscrito, porque vamos acompanhar os desenvolvimentos da notícia.